Facebook, como no Instagram, para estar cultuando a Deus. Deus abençoe sua vida, aonde você estiver, em sua casa, aonde você estiver, seja na chácara, no sítio. Que Deus abençoe sua vida e que a potente mão de Deus venha lhe abençoar e falar com você, em nome de Jesus. Você que está em casa, você que está aqui na igreja também, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu já queria dizer para vocês, meus irmãos que estão em casa, que aqui nós estamos em pouquíssimo número, entendeu? E que os aparatos de segurança são tão grandes que eu fico bem feliz. Aqui tem gente de luva, de máscara, aqui tem álcool gel, aqui os microfones só são usados apenas por uma pessoa. Quando há necessidade de outra pessoa usar, os microfones são limpos. Então, o culto está sendo feito, mas obedecendo tudo aquilo que foi passado pelas autoridades sanitárias, tá bom? E eu tenho certeza que Deus está nos abençoando, está no nosso meio, e o nome dele vai ser glorificado. Mas o pastor Jailson me convidou para trazer uma palavra, e desde o culto de ontem à noite, Deus colocava essa palavra no meu coração, que tenho certeza que Deus vai falar algo com a sua vida nessa noite. Você já abriu? Você que está em casa, você que está aqui, a palavra diz assim, meus irmãos: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Eu sei que você que está em casa está sentado, mas as pessoas, poucas pessoas que estão aqui, se sentem, por favor, para que você consiga acompanhar a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero nessa rápida palavra, eu quero falar sobre algumas atitudes que nós, Igreja do Senhor, temos que ter em tempos de crise. É sabido por todos os irmãos que estão aqui, que estão em casa também, que nós há mais de um mês estamos vivendo uma pandemia. A palavra pandemia significa epidemia descontrolada. Estamos vivendo a fase terrível do coronavírus. Eu não quero falar sobre dados aqui, meu intuito não é esse. Eu não quero que você se assuste ou que você pense que isso não é sério por causa de dados. O meu intuito aqui é outro. Mas é sabido que nós estamos passando por um período complicado, não só na saúde como economicamente. E em tempos de crise, a Igreja do Senhor precisa se levantar com algumas atitudes que são diferentes do mundo. Se você der uma volta por Simão Dias, mesmo nesse tempo de quarentena, você vai ver que em alguns bairros da nossa cidade, algumas pessoas parecem que não estão prestando atenção naquilo que está acontecendo. Existem pessoas bebendo, existem pessoas brincando, existem pessoas ligando o seu som alto, ouvindo as suas músicas. E eu entendo que esse não é um tempo de festa. Não é um tempo de trocar presentes, não é um tempo de se alegrar, mas é um tempo de ter contrição de coração e entender aquilo que Deus quer com a humanidade. Eu quero que você entenda, e você precisa entender isso, que nada pode surpreender Deus. O coronavírus não pode surpreender Deus. Deus trabalha, segundo a teologia, e eu creio assim, com duas vontades. Deus trabalha com a vontade absoluta, e a vontade absoluta de Deus não pode ser mudada, não pode ser transmutada. Mas Deus trabalha também com a vontade permissiva. Dentro da vontade absoluta não há como mudar. Dentro da vontade permissiva, algumas atitudes fazem com que Deus tome uma postura diferente, e aquela decisão que ele tinha, ele volte atrás e faça outra totalmente diferente. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a Bíblia. O rei Ezequias estava morrendo,
E o profeta Isaías entra dentro da casa dele e disse: olha, arruma a tua casa, põe tudo em ordem, porque você certamente morrerá e não viverá. Ezequias orou, virado para a parede. O profeta saiu no passo do palácio real. A palavra do Senhor voltou para o profeta e diz: olha, volta lá e fala para ele que ele vai viver mais 15 anos. Essa é a vontade permissiva. Mas dentro da vontade absoluta não há como mudar. Por exemplo, dentro da vontade absoluta, Deus determinou que o Senhor Jesus, quando vier, desça em Jerusalém. É a cidade escolhida pelo Pai para que o Filho reine por 1000 anos e será a capital do mundo. Não há como mudar. Não há como dizer em oração: Senhor, muda de cidade, por favor. Jerusalém não é tão grande, não é tão bonita. Faça com que ele desça no Rio de Janeiro, lá tem o Corcovado, o Pão de Açúcar. Ele não vai fazer isso, porque está na sua palavra, é vontade absoluta. Não há como mudar isso. Outra coisa que é vontade absoluta, meus irmãos que estão em casa, é que antes da volta de Jesus acontecessem sinais. E esse é um tempo de sinais que nós estamos vivendo. Tem muita gente por aí marcando a volta de Cristo. Um profeta na internet, meus irmãos, marcou a volta de Cristo para 8 de abril agora. Não deu certo, ele não voltou. Mas é inegável dizer que esse é mais um dos sinais da volta do nosso Rei, da volta do nosso Jesus. Não há como contradizer a esse sinal que é tão forte e é tão latente em nossos dias. Mas o que me traz essa noite aqui é falar sobre algumas atitudes que a igreja tem que ter em tempos de crise. Eu falei para você de um texto que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11 ao versículo 15. Esse texto é comumente usado dentro da igreja para fazer uma reflexão acerca de desvio de conduta, de desvio de padrão cristão, e também pode ser feito assim. Mas eu quero falar nessa noite aqui que existem algumas atitudes que Deus observa para Salomão, para que em tempos de crise Salomão usasse essas táticas para que Deus pudesse fazer algo diferente daquilo que estava sendo programado por ele lá no céu. O Senhor fala para Salomão que quando o povo que se chama pelo nome dele pecasse, quando o povo se desviasse, fosse por caminhos diferentes, o povo deveria tomar algumas atitudes para que essa vontade permissiva de Deus fosse mudada. Por quê? Porque o templo em Jerusalém havia sido erguido. Deus escolheu aquela casa como uma casa de oração e casa de purificação. Mas se porventura o seu povo pecasse, se desviasse, fosse por caminhos que não eram os caminhos de Deus, algumas atitudes deveriam ser tomadas no tempo da crise, para que Deus pudesse ouvir, sarar e mudar aquela situação. É claro que essa palavra aqui não é para todo mundo. Essa palavra aqui é para a igreja. Eu não posso pregar essa palavra para ímpio. Ímpio não vai entender isso aqui como verdade. É difícil você falar para alguém que está lá fora dizendo: olha, existem padrões de Deus para que em tempos de crise você tome essas atitudes e Deus possa ouvir, Deus possa sarar a terra e Deus possa mudar essa situação. Eu digo isso, meus irmãos, porque tem muita gente por aí dizendo, olhe para cá, insinuando, sem base alguma científica, dizendo que esse vírus aí é algo programado, é algo que foi criado em laboratório, é algo que foi jogado no mundo aí por uma teoria de conspiração, por uma prática criminosa. E eu entendo que isso acontece por um motivo: Deus está querendo conversar com a humanidade. Não tem outro motivo. Infelizmente, meus irmãos, a linguagem que mais o ser humano sabe entender é a linguagem da dor. É o modo operante que Deus gosta de trabalhar? Não. Deus gosta de trabalhar com a obediência, mas quando esta falta, Deus sempre usou a linguagem da dor, porque a linguagem da dor nos aproxima dele. E o método de Deus usado aqui é o mesmo. Deus quer conversar com a humanidade. Eu estava olhando o pastor Cleves, o nosso presidente, pregar domingo pela manhã. Maravilhosa palavra. Eu fiquei a manhã toda ouvindo aquela palavra. E eu observei e guardei uma palavra que ele falou no meio da ministração, dizendo que no tempo da quarentena, nós, Igreja do Senhor, temos desperdiçado o nosso tempo. E eu olhei para mim e eu vi que aquilo era verdade. Se Deus está querendo falar comigo, que eu fique recluso, é porque Ele quer algo da minha vida, algo da nossa vida. Agora, o importante saber é se esse algo que Deus quer nós estamos dando.
Porque nós não sabemos remir o nosso próprio tempo. Não sabemos. E essa linguagem que Deus usa com Salomão vai falar sobre algumas coisas que são fáceis de entender, mas não são fáceis de praticar. A primeira coisa que Deus usa para Salomão dizendo é: olha, se o meu povo errar, se o meu povo pecar, se o meu povo sair daquela conduta que eu quero para ele, a primeira coisa que eu quero que você faça é se humilhar. A palavra aqui, humilhação, não é um ponto sádico de Deus. Alguns pregadores dizem que isso aqui é um sadismo da parte de Deus, que quer que o ser humano se humilhe para algo sem propósito. Mas a palavra etimológica aqui não é essa. A palavra aqui é autoesvaziamento. O ser humano precisa entender que existe um céu. O ser humano precisa entender que existe um Deus. O ser humano precisa entender que esse Deus ele vai voltar, vai buscar a sua igreja. E não existe tempo mais difícil do que hoje para você colocar na cabeça de alguém que existe um Deus e que ele requer algo da nossa vida. O ser humano está muito inflado em seu ego. O ser humano anda perdendo tempo com muita coisa. E em tempos de crise, em tempos de dor, o ser humano sabe que por causa desse descontrole, quando ele perde o controle, ele começa a ver que o seu egoísmo, que a sua conduta, que o seu orgulho não consegue resolver a situação a qual ele está inserido. Então ele se lembra de Deus. Nesse contexto de dor, nesse contexto de solidão, nesse contexto de isolamento, Deus procura um autoesvaziamento para que eu e você entenda que nós seres humanos somos frágeis, irmãos. Nós não temos o controle da situação. Por mais que nós queiramos, eu e você, nós não estamos no controle de nada. Eu não estou falando em um inimigo gigantesco, não. Mas o mundo hoje está prostrado diante do inimigo que, para se ver, tem que usar um microscópio e aumentar a lente dele pelo menos em 200 vezes, porque ele é um vírus. Não dá para ver a olho nu, mas o mundo todo está dobrado, com medo. E olhe para você ver a grandeza de Deus. Deus permite que isso aconteça para que eu e você venhamos a entender que nós não temos o controle. É necessário usar esse autoesvaziamento para entender que Deus é maior, o controle é dele, a última palavra é dele, e que eu e você não podemos fazer. Nós temos um desafio, pastor Jailson, muito grande daqui por diante. As nossas mensagens vão ter que mudar. As mensagens sobre a cruz vão ter que voltar a visitar os púlpitos das igrejas evangélicas. As mensagens sobre Cristo, sobre Jesus, vão ter que voltar a fazer parte do compêndio de mensagens da igreja evangélica. Mensagens de autoajuda não vão mais surtir efeito. Esse tempo de crise revela que Deus tem o controle, que Deus tem o poder, mas que nós somos completamente indefesos sem a sua graça e sem a sua proteção. Aleluia! Algumas mensagens não surtirão efeito. O homem no centro não vai mais surtir efeito. Palavras de ordem, clichês naturais que usamos aqui não surtirão mais efeito. E olhe que eu tenho alguns problemas em aceitar algumas palavras como eu determino, eu declaro, porque eu sei que eu não declaro. Eu não posso determinar, eu não posso declarar. O único que determina é Ele, quem declara é Ele. A Bíblia diz: muitos são os caminhos do homem, mas a palavra final ela vem do Senhor. Tiago fala: cuidado com a tua vanglória. Não diga se você for ou se você vier, diga se Deus permitir. Amanhã iremos, negociaremos, ganharemos, porque tudo passa pelo crivo da vontade do Senhor. Então esse autoesvaziamento vai nos colocar na posição de seres humanos, de servos de Deus, e olhar para Deus da maneira que Ele é. Não adianta mais tentar humanizar a Deus, porque não vai surtir efeito. Essa crise veio nos mostrar que nós somos 100% dependentes da sua graça e da sua proteção. Aleluia.
Essa crise vem nos mostrar que nós, eu, você, igreja do Senhor, não somos imunes e mais especiais do que ninguém. A única coisa que nos protege é a graça desse Deus poderoso que nos chama. Aleluia. Autoesvaziamento. Olha a segunda coisa, porque eu não vou demorar. O Senhor fala para Salomão: a primeira coisa que eu quero do meu povo é que ele se humilhe, que ele auto-esvazie. A segunda coisa que eu quero do meu povo é que ele ore e me busque. Em tempos de crise, a resposta não vem do homem. Em tempo de crise, a resposta vem de Deus. Meus irmãos que estão em casa, foque aqui em mim, olha para mim. Tem muita gente procurando vacina para o coronavírus aí fora. Israel está testando vacina, a Itália está testando vacina, mas eu quero que você entenda, uma vacina para ser promissora e para dar certo, ela demora no mínimo 1 ano e 6 meses. Em 1 ano e 6 meses, se o nosso Deus não der uma resposta para o mundo e para a igreja, não subsistiríamos, não teria como, não dá tempo para esperar. Mas a Bíblia diz: de onde me virá o socorro? A Bíblia mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A resposta está em Deus, mas a igreja do Senhor precisa orar e precisa buscar a Ele. Aleluia. Em tempos de crise, a única coisa que nos acalenta, a única coisa que faz com que essa sensação de vazio que permeia a terra nesse momento seja mudada, é a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Sem isso a nossa vida seca e nós não temos mais prazer nela. Sabe, eu estou vendo pessoas milionárias agora enclausuradas em seus iates. Eu estou vendo pessoas ricas, abastadas, que têm contas, que dominam o mundo financeiro, estão com medo, estão sem sair de casa, estão temendo e tremendo, porque tudo aquilo que ele tem ou ela tem não consegue tirar ela dessa situação. Eu vi hoje, eu não estou dizendo que foi ontem, domingo, hoje, segunda-feira, com muito pesar, um bilionário, muito amigo de Donald Trump, morreu com coronavírus. Tinha 77 anos de idade. Agora você imagine se aquele homem tinha condição de se tratar. Você em casa, um homem que é bilionário, tinha condição, meus irmãos, com certeza. Mas a nossa confiança, a nossa proteção, ela tem que estar inteiramente em Deus, porque no dia que perdemos isso, a nossa vida muda e nós passamos a viver uma vida seca, uma vida vazia e uma vida sem propósito. Então Salomão ouve de Deus dizendo: olha, a segunda atitude que eu quero em tempo de crise é que você ore e me busque, porque a resposta para a crise que você passa não está no homem, a resposta para a crise que você passa está em mim, na minha presença. E eu digo isso porque talvez vocês não saibam, talvez você que está em casa não saiba, mas essa não é a primeira pandemia que o mundo vive, irmãos. Não é a primeira. Há quase 100 anos atrás, o mundo viveu a gripe espanhola. Eu não vou dar dados aqui, porque eu não quero assustar você. Não é esse o meu propósito. Não é esse. Mas até hoje, resquícios daquilo ainda tem na terra. O homem precisa entender que no tempo da crise, nós nos achegamos a Deus, nos esvaziamos e buscamos dele uma resposta. O mundo não tem resposta para aquilo que vive hoje, mas o Deus que fez os céus e a terra tem a resposta. Ele pode mudar essa situação. Aleluia. Aleluia. Orar, buscar a Deus, clamar a Deus dizendo: Senhor, nos socorre. Porque talvez vocês não estejam entendendo, nós vivemos 2 problemas graves. O primeiro, como eu disse, é o problema da saúde. Mas outro problema mais grave do que esse é o problema econômico. O mundo está à beira da falência econômica, irmãos. Vocês acham que se isso terminasse hoje, não teria desdobramentos para 1, 2 ou 3 anos, economicamente falando? Teria. Especialistas dizem que no Brasil apenas serão 24 milhões de desempregados. Agora, se isso não fosse o bastante, 24 milhões sustentam pelo menos 3 pessoas. Multiplica isso vezes 3.
Em 2012 começamos uma recessão financeira tremenda, e você sabe que o Brasil tinha quase 13 milhões de desempregados. Hoje está na faixa de 12 milhões, mas com essa crise econômica, pelo menos 24 milhões estarão desempregados, quase 70 milhões de pessoas não terão fonte de renda. Desdobramentos econômicos fortes na saúde. Quando falta comida, a violência aumenta, o crime aumenta. A resposta não está no homem, a resposta está em Deus. Deus está chamando o ser humano para conversar. Deus quer um particular conosco. Aleluia. Eu estava atendendo uma jovem senhora. Ela foi na mercearia ontem, sábado melhor dizendo, e ela falou para mim que, é verdade, a igreja católica sempre fica com a porta aberta durante o dia, e as pessoas entram e vão fazer as suas orações. E ela mora na frente ali da igreja. E ela disse que viu pessoas que nunca tinha visto entrar na igreja, dobrar os seus joelhos e orar. Eu disse, isso é bom, porque as pessoas estão entendendo que a hora de buscar a Deus é agora, que a nossa resposta vem dele vem a nossa resposta. Então a segunda atitude em tempo de crise é orar, buscar a Deus. Essas duas ações não são desassociadas. É impossível buscar sem orar, e quando você ora, automaticamente você o busca. Agora olha para cá, porque eu vou terminar. A terceira atitude, talvez a mais radical, que Deus fala para Salomão, é a terceira. Ele fala para Salomão dizendo, olha, quando o meu povo ele se humilhar, ele se esvaziar, quando o meu povo me buscar, quando o meu povo clamar a minha presença, eu ainda quero que uma coisa mais seja feita, é se converter dos seus maus caminhos. Nessa quarentena, algumas coisas vêm deixar bem explícitas em nossa vida. Algumas mazelas, melhor dizendo, sendo bem claro com vocês de casa, algumas mazelas em nossa vida vão ficando bem aclaradas. Algumas fragilidades nossa, minha, sua que está em casa também, vão sendo muito bem evidenciadas em tempo de crise. Porque quando nós não estamos em crise, o tempo que nós temos, que não é bem administrado, faz com que eu e você percamos a noção dos problemas que temos dentro de casa, dos problemas que precisamos resolver na nossa vida pessoal, dos problemas que parece que não existem, mas quando chega um tempo como esse, a gente vê que ele existe sim. Sabe, vai ser difícil, quando tudo voltar ao normal, alguém entrar por essas portas com a mesma expectativa que entrava. Porque a gente julga tudo, a gente quer saber de tudo, e a gente não está entendendo que daquela porta para dentro não é do jeito que a gente quer. Nós entramos aqui para adorar, nós entramos aqui para glorificar, e o nosso culto obrigatoriamente vai ter que mudar. A nossa liturgia será mudada forçosamente. Sabe, pregadores itinerantes, com todo respeito, não serão mais tão requisitados, porque a igreja entenderá que o centro do culto é Cristo. A igreja entenderá que isso aqui só é culto porque o Espírito Santo está presente. A igreja entenderá que independente de quem pega nisso aqui, se tiver graça de Deus e unção na vida, Deus se manifesta e se faz presente. A nossa expectativa vai ter que mudar. Sabe, essa fome de cultuar vai ter que mudar. 3 cultos por semana serão poucos, porque nossa fome vai ser para mais. Nós não vamos nos conformar a viver essa mesma coisa que vivíamos, essa coisa aprendida, essa liturgia ensinada. Deus está chamando para uma reforma aqui dentro também. E principalmente, Deus está querendo reformar a nossa casa, o nosso relacionamento, a nossa vida com os filhos, que não é fácil. Se existe uma coisa difícil de lidar é com filhos pequenos, é difícil lidar. Então Deus está procurando reformar a nossa vida, e Ele está nos mostrando as nossas mazelas. Ele está me mostrando as minhas, e são muitas. São muitas, que em tempo de quarentena eu olhei para mim e disse, meu Deus, eu não sabia que eu tinha tanto defeito. Porque quando nós não estamos vivendo essa crise, a gente passa desapercebido.
Então são atitudes essenciais em tempos de crise para que isso venha a mudar. Eu digo uma coisa para você: não é tempo de festa, mas também não é tempo de desespero. É tempo de você entender que Deus quer algo particular da nossa vida. E eu vou dizer uma palavra ousada aqui. Ousada, embasada na graça que desce sobre a minha vida agora. Sabe quando isso vai passar? Quando Deus estiver satisfeito com a humanidade. Eu não sei o tempo. Se isso pode ser daqui a 15 dias, 1 mês, 2 meses, eu não sei. Mas ou a humanidade entra no prumo de Deus, ou isso não será transformado. Sabe, eu fiquei chateado. Porque na semana retrasada, pastor, o Big Brother, porcaria. Ela teve 1 bilhão e 500 milhões de votos. Votos de brasileiro. Eu nunca assisti aquela porcaria e nunca votei. Mas eu acho que para votar no Big Brother demora mais ou menos 1 minuto ou mais. Eu não sei. E eu fiquei pensando, se ao invés de um voto, fossem 1 bilhão e 500 milhões de oração de 1 minuto, dizendo: Senhor, sara nossa nação, muda nossa situação, entra com providência, Senhor, muda esse cativeiro, arranca esse vírus, joga ele para longe, Deus já teria ouvido. 1 bilhão e 500 milhões e a população do Brasil quase 8 vezes. Porque uma pessoa pode votar mais do que uma vez naquela porcaria. 1 bilhão e 500 mil votos poderiam ser 1 bilhão e 500 milhões de orações. Aleluia! Então, guarda essa palavra. É com temor e tremor que eu digo que Deus não está satisfeito ainda com a humanidade. Isso só vai passar quando Deus estiver satisfeito com a raça humana. E tem gente dizendo: porque Jesus está às portas e está voltando. Não é o sinal primordial. Tem gente que não conhece escatologia. O sinal primordial da volta de Cristo não é sobre uma epidemia, e sim sobre outros fatores que eu não quero embolar a sua cabeça que está aí. Isso aqui é princípio de dores. Mas Deus precisa se agradar da raça humana. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria fazer uma oração pela sua vida que está em casa, por você que está ouvindo, vendo também essa live no Facebook, no Instagram. Você que está com medo, sozinho, talvez você esteja em casa, sem sua família, sem ninguém do seu lado, tem tido medo até de ir na rua comprar o necessário para comer. Talvez está longe dos filhos, da família, do marido, da esposa. Talvez você está me ouvindo agora, na cama de um hospital. E você ligou aí o seu celular e você está ouvindo essa palavra. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar por você. E eu tenho certeza, o Deus que tudo vê, que tudo pode, Ele fará algo quando nós fizermos a nossa parte. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, aqui está, ó Deus, a Tua palavra. Aqui está, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas eu quero orar, Pai, por quem está em casa agora, por as pessoas que estão amedrontadas, e não dizendo que a situação não seja séria. É séria, Pai, e nós sabemos que é. Nós não temos o controle sobre isso. Se o Senhor não nos guardar, nós cairemos também, mas a Tua graça nos sustenta. Eu quero orar, pedir Tua graça, Teu fortalecimento, a Tua unção, a Tua misericórdia, a cada lar, a cada família, a cada homem, a cada mulher que ouve essa palavra nesse momento, e lhe pedir, Pai, nos ajuda, fortalece o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que nós venhamos ali buscar. Tira toda a preguiça, toda a mornidão espiritual, toda a frieza espiritual, e que a graça do Teu Espírito nos levante, para que nós venhamos fazer a nossa parte como igreja, porque o Senhor espera algo da nossa vida, Pai. Meu Deus, há 1 mês atrás, essa igreja estava repleta de pessoas, porque é segunda-feira, é dia de culto, mas hoje não. Hoje aqui tem poucas pessoas, Pai. O pessoal que está ajudando o pastor Jailson, o pessoal que está atendendo aqui com álcool gel, com luva, com máscara no rosto. Mas tem, Pai, uma multidão em casa.
e nós queremos voltar a cultuar. Então nos ensina o caminho para que esse milagre aconteça. Nós precisamos nos abraçar uma vez mais, apertar as nossas mãos. Não haverá mais abraços de mentira, não haverá mais olhares por baixo, porque o Senhor está nos chamando a um sentimento verdadeiro. Nós estamos sentindo falta disso, ó Pai. Abençoe a tua igreja, faça esse lugar voltar a ser, meu Deus, quero ver, meu Deus, uma vez mais essa igreja lotada e o teu nome glorificado e o Senhor no centro como dono da igreja. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. E você que está em casa, dá uma glória a Deus, irmão. Oh, glória! Aleluia! Aleluias, aleluias, glória a Deus. Queridos, não sente não, a gente já está encerrando. É isso que ele está fazendo, pelas ofertas. Pastor, e quem está em casa, traga a quinta, traga quinta-feira, tá bom? Pegue a sua oferta. Nesse momento, para nós adorarmos a Deus também, com os dízimos e oferta, para manutenção da casa. Querido Deus e amado Pai, a Ti damos graça, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, por cada uma das pessoas que estão do outro lado, assistindo o Senhor essa live, e sendo impactado, através dos louvores e da poderosa palavra do Senhor. Toma, Deus, a cada um de nós agora, que iremos ofertar e devolver, Senhor, o dízimo à tua casa. Deus, contempla, Senhor, a necessidade de cada um. Pai, visita os celeiros dos teus filhos. E nós os abençoamos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. E aquele que crê diz amém. Vamos ouvir mais um louvor? Enquanto a gente oferta e devolve os nossos dízimos. Pode ser, irmão Duval? Maravilha. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem as minhas mãos purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meu
Glória a Deus. Rendidos estamos. Rendidos estamos. Tá? Quinta-feira tem mais. Mas amanhã tem o culto de ensino em nossa igreja sede. E Deus, mais uma vez, eu tenho certeza absoluta, que vai usar o nosso pastor presidente de forma tremenda, tá? Como ele tem usado. E eu quero convidar você para quinta-feira estarmos juntos. Você aí e nós aqui. Pastor, vai ter participação presencial? Vai. Vem cá. Vem cá. Tem espaço suficiente. Tem espaço e a gente está dentro das normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, tá? E por todas as autoridades. Deus tem uma bênção especial para a minha vida e para a tua vida. Enquanto isso, aproveita. Deus te dando oportunidade para mim e para você, e resgatar algumas dracmas que se perderam no decorrer do tempo. Aonde, pastor? Em casa. Em casa. Em casa. Tá? Vamos ficar de pé? Para a gente ir para casa. Já oramos. Tá? Estende as tuas mãos. Você que está em casa também. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja, não só hoje, mas para sempre. E aquele que crê diz amém. Saúde seu irmão com a paz do Senhor, um sorriso bem bonitão. Te espero na quinta. Deus abençoe.